Senhoras, senhores, queridos irmãos em espírito, que Deus, nosso Pai, fonte inexaurível de amor e poder, nos abençoe. E que o nosso Mestre Jesus, o benfeitor incomparável de nossas vidas e amigo incondicional de todas as horas, nos envolva com a sua infinita e misericordiosa paz. Em uma noite qualquer, do ano de 1941, portanto, há 84 anos atrás, o Salão Nobre da FEB, Federação Espírita Brasileira, ainda no Rio de Janeiro, estava repleto de gente para ouvir uma palestra inusitada. Era uma palestra de um homem importante, muito conhecido no Brasil, deputado federal e escritor famoso, principalmente na área infantil de literatura. Era um recém-convertido ao espiritismo. Depois de ler uma obra de Leon Denis, depois da morte, ele se convertera ao espiritismo. E o salão estava repleto de gente para ouvir aquele homem eloquente e de verbo fácil. Tratava-se de Antônio Viriato Correia, espírita recente. E aquela palestra ficou famosa, porque tratou-se de uma palestra depoimento, onde Viriato Correia dizia que sempre fora um homem muito orgulhoso, muito, ao extremo. Sempre olhava a humanidade de cima para baixo, como se todos os homens fossem inferior a ele. E agora, conhecendo a doutrina espírita e adentrando na lei de igualdade, ele dizia que o orgulho é uma coisa que não faz sentido, porquanto o túmulo, como diz a doutrina espírita, nos nivela a todos. Então é uma coisa boba, sem significado algum, o orgulho que muitas vezes cultivamos. E para ilustrar o que ele dizia, naquela oportunidade, Viriato Correia contou uma parábola, uma história de um homem que numa cidade provinciana, pequena do interior, ele adentra na igreja local cabisbaixo, de cabeça baixa, sequer tinha coragem de erguer a fronte, procurou o padre para se confessar. O padre então disse: vamos, meu filho, conte quais são os seus pecados, que o Pai Divino certamente lhe perdoará. Ele disse: padre, eu não tenho pecados, eu tenho o pecado. Eu tenho apenas um pecado, padre, desde a minha tenra idade, desde a minha juventude. Já tenho feito de tudo para vencê-lo, mas não consigo. Ele tem vida própria, ele me domina. Mas qual é o pecado? Diga, filho, certamente o Pai Divino te perdoará. Ah, padre, é um pecado tenebroso, terrível, tenho até vergonha de falar. Ah, mas fale, filho, se abra. Ele disse: eu sou orgulhoso, padre. Eu sou muito orgulhoso, padre. Me envergonho disso, mas fazer o quê? Sempre eu acho que a humanidade não vale nada, que eu sou o centro do universo. O padre disse: mas vamos te ajudar, filho. Certamente há alguma razão para você ser assim tão orgulhoso. Vamos descobrir a fonte, a causa desse teu orgulho. Certamente você é um homem de muito dinheiro. Certamente és muito rico. Isso deve ser a causa do teu orgulho, não? Que é isso, padre? Não tenho onde cair morto. Não tenho nada. Até desempregado eu estou. Vamos descobrir a fonte desse teu orgulho, filho, para curar na causa. Certamente tu és de família nobre, certamente corre sangue azul nas tuas veias, e por isso você se sente assim tão superior aos outros homens, não é? Que nada, padre, nada de sangue azul não. Meu pai é o açougueiro ali da esquina. Vamos descobrir a causa desse orgulho, filho. Certamente você tem uma cultura exacerbada, você tem muito conhecimento, isso faz você pensar que é melhor que os outros, não é? Que isso, padre? Mal fiz o primário,
Não sou dado à leitura, não busco conhecimento, sei nada, padre. Vamos descobrir, filho. Certamente as mulheres por ti suspiram. Por onde você passa, elas te disputam como se disputam uma joia rara. Ele diz, que é isso, padre? Nem namorado eu tenho. Onde eu passo na rua, as mulheres viram o rosto para mim. É mesmo, padre? Filho, é. O padre saiu do confessionário, deu a volta, bateu nas costas dele e disse, vai para casa, filho. Tu não és orgulhoso, nunca fostes. O que tu és é bobo mesmo. Então, dizia Viriato Correia que não faz sentido. Mas como que é tão difícil vencermos o orgulho que nos domina? Porque é algo que cultivamos durante eras milenares. Somos de ontem e não nos lembramos. E cultivamos este vício terrível que é o pai de todos os outros. Só para exemplificar, as coisas materiais e simples a gente não consegue se desvencilhar. As rotinas, o que a gente está acostumado, o lugar de se sentar à mesa, não é? Os costumes que a gente tem, a roupa que a gente usa ao dormir. Lembro-me da história de um homem em época de política. Ele ganhou uma camiseta dessas de deputado, sabe, que tem a figura da pessoa e o número, e ele passou a usar aquela camiseta para dormir. E dormia com aquela camiseta durante semanas. A camiseta já estava encarnada. Encardida, quer dizer, desculpa, desencarnada. A mulher comprou um pijama novo para ele não usava. Acostumado a dormir com a camiseta, ele continuava dormindo. A mulher comprou 2 pijamas para ele não usava. A mulher chegou para ele e disse, amor, use o pijama novo que eu te comprei. A semana passada, seus pais vieram nos visitar e você foi recebê-los com essa camiseta furada. Que vergonha, eles pensam que eu não cuido de você. Use o pijama novo. Ele disse, não, pinica. Eu prefiro a camiseta. Um dia, ele chega do trabalho, toma seu banho e vai para o quarto. E procura na cômoda o quê? A camiseta. Não a encontra. Começa a ficar nervoso. Procura no guarda-roupa, procura no quarto, não acha. Vai para a cozinha e descobre que a mulher fez da camiseta dele pano de chão. Porque a mulher, quando quer humilhar, humilha mesmo, né? Então ele fica nervoso e briga com a mulher, quase dá divórcio. Chuta o cachorro. Por causa de quê? De uma camiseta velha e furada. Agora eu lhes pergunto, uma pessoa que tem tanta dificuldade de mudar um hábito tão simples, imagine a dificuldade que não se tem de mudar caráter. Imaginem o trabalho que dá fazer reforma íntima, tão decantada na doutrina espírita, mas por quê? Porque Sócrates já falava que reforma íntima dói, é um parto, é um processo doloroso, porque eu preciso abdicar de coisas que inflam o meu ego, que eu gosto, defeitos que às vezes eu até me orgulho de tê-los. Eu preciso mudar de vida, eu preciso, como Jesus, negar a mim mesmo. É muito difícil. Parece que os nossos defeitos têm vida própria, não é? No começo, como diz Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, nós éramos só instintos. Depois, mais avançados e corrompidos, nós éramos instintos e sensações. Hoje, mais avançados e evoluídos, nós somos instintos, sensações e sentimentos. E o ápice do sentimento é o amor, não é? Mas ainda temos instintos. Os instintos é uma coisa boa que Deus nos deu. O homem só perde quando ele faz de si mesmo um campo de batalha para os instintos. Quando os instintos estão deturpados. Porque nós somos criados todos simples e ignorantes. Simples em sabedoria, simples em moral. E ignorantes de conhecimento. Mas tínhamos instintos que velavam por nós, que nos faziam crescer. Qual era o objetivo da humanidade nos primórdios? Era sublimarmos os instintos, não é isso? Para que eles se transformassem em virtudes. Mas incautos que éramos e ainda somos, o que fizemos? Deturpamos os instintos. Eles são bons.
Kardec fala que eles são potros selvagens, que nos fazem mal, se forem selvagens. Mas se tratados e domesticados, os instintos nos fazem bem, não é mesmo? Então, a gente precisa domar nossos instintos para que eles sejam favoráveis a nós. Nós precisamos domar. Por exemplo, vou dar um exemplo. O instinto do amor próprio, é bom ou não é? É bom se amar. O amor tem que começar em algum lugar do universo. Então, que comece em mim. Mas não pode ficar detido em mim. Ele precisa se irradiar para vocês. Porque se o amor ficar detido em mim, eu tenho amor próprio em demasia, não é? Eu me amo demais. Isso é o quê? Orgulho. Eu sou o centro do universo, eu sou a última bolacha do pacote. Não é? Porque o amor parou em mim e cresce em mim. Amor exacerbado. Então o amor que começa em mim, ele precisa se irradiar. No amor ágape. E a gente não faz isso. É por isso que o amor deturpado vira orgulho. Não é? O instinto do amor próprio deturpado vira orgulho. Quer eu ver um outro exemplo? O instinto do sexo. É importante. É por ele que nós estamos aqui. É divino até. É divino. É que o homem mancha tudo onde ele põe a mão. Porque esse instinto deturpado vira o quê? Pornografia, sujeira, o que não presta. Mas é o instinto bom deturpado. O que eu preciso é sublimar. E como é que eu sublimo? Castidade. Castidade. Né? Castidade não é celibato. Não, celibato é abstinência. Celibato é abstinência, não é? Castidade é você sublimar esse instinto. O que a gente não faz. Então os nossos instintos são deturpados. O instinto da aspiração, eu preciso crescer, eu preciso melhorar, é a lei do progresso em mim. Não é? Deturpado vira o quê? Inveja. Eu começo a invejar o que os outros têm e não vou buscar o que eu preciso. Então nós temos instintos deturpados. A modernidade chama de os 7 pecados capitais: orgulho, inveja, luxúria, ira, né? Não é à toa que o orgulho encabeça os 7 pecados capitais. Parece que os outros sobressaem-se dele. A gente precisa sublimar esses instintos. É fácil? Não. Não é fácil. É terrível, porque é um processo doloroso. Se fosse rápido, eu bem que gostaria. Quantas vezes eu não marquei na folhinha no dia 31 de dezembro? A partir da 0 hora, ano novo, vida nova. Não vou brigar mais com a esposa. Vou para a academia. Vou seguir com muita disciplina o espiritismo. Não vou falar mais palavrões. Eu vou ser um modelo de gente. Aí eu aguento isso por algumas horas. Do ano novo. Dura? Dura não. Não chega até o dia 3. Porque o homem velho volta. Volta. Porque a natureza não dá saltos. A natureza não dá saltos, gente. É difícil. Se fosse assim, eu queria. Queria sim. Quem não quer ser bom? Para ser feliz. Porque esse é o objetivo. Você, para ser feliz, você tem que ser bom. Não há autossugestão. Eu vou ser bom agora, eu vou ser bom agora e ser. Não é assim, é um trabalho. Tem gente que quer ir para o céu de elevador. Quer chegar em casa, tomar banho, se perfumar, entrar no elevador, apertar a tecla céu e subir. Não. É degrau por degrau, suando camisa. Não é fácil. Não é fácil, mas a gente tem que estar determinado a isso. Aquele homem ficou doente. E chegou na cidade um bruxo que curava pela autossugestão. Os amigos falaram, vai lá. Ele disse, não acredito nisso, eu acredito na medicina. Mas a medicina não estava resolvendo. Vai lá que ele te cura pela autossugestão, você melhora. De tanto os amigos insistiram, ele foi. Chegou lá no bruxo. O bruxo disse, meu filho, sente-se aí e repita comigo 100 vezes. Estou curado, vamos, repita. E ele começou a repetir com o bruxo. Estou curado, 100 vezes. Quando terminou, o bruxo disse, pronto, já está curado pela autossugestão. Você se autossugestionou, estou curado, está mesmo. Pronto. Ele disse, só isso, doutor, só. Quanto que é a consulta? R$500.
Tá bom, doutor, então olhe para mim e repita 100 vezes. Já recebi, já recebi, já recebi. Tem jeito? Não. Não tem jeito. Vocês já leram o Sermão da Montanha? Capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. É ali que Jesus nos ensina a sua moral. Porque se a vida de Jesus pode ser dividida em 5 partes, como diz Kardec, os atos comuns da vida dele, se ele foi casado ou não com Maria Madalena, por exemplo, as palavras que deram origem aos dogmas, os milagres, as profecias, podem ser discutidos. Tudo isso pode ser discutido, mas a moral de Jesus, não. A moral do Cristo é imbatível, não há uma moral melhor no universo. Está no Sermão da Montanha, que Kardec transformou no Evangelho segundo o Espiritismo, onde a gente faz o Evangelho no lar. E no Sermão da Montanha, que são 3 capítulos, claro, começa com exórdio. E o exórdio do Sermão da Montanha são as bem-aventuranças, que são 8, de 8 para 9. E qual é a primeira das bem-aventuranças? Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles não será, o reino dos céus. Todas as outras bem-aventuranças, o verbo está no futuro. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A única que o verbo está no presente é a primeira. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já perceberam isso? É interessante. É o reino dos céus. Porque quando você é humilde, o reino de Deus vai se implantando dentro de você. Você está no reino de Deus, construindo dentro de você. Ele disse aos fariseus, o reino dos céus está dentro de vós. Você não irá encontrá-lo em situações exteriores. Ei-lo aqui ou ei-lo ali. O reino de Deus está dentro. É humilde de espírito, não é humilde no caminhar, no andar, no parecer, não. É humilde de espírito. Tá bom. Mas espera aí. Por que será que Jesus não disse, bem-aventurados aqueles que combatem o orgulho? Que é o antônimo da humildade, não é? Por que ele não disse, bem-aventurado aqueles que combatem a ira? Não, ele disse, bem-aventurados os mansos. Por que ele não disse, bem-aventurados aqueles que combatem a apatia? Não, ele disse, bem-aventurados os misericordiosos. Por que ele não disse, bem-aventurados os que combatem o orgulho? Sabem por quê? Se Jesus tivesse falado assim, ele não seria o mestre por excelência que é. Não seria. Porque na natureza tudo que é agredido se defende e na defesa se fortalece. Nem dá para fazer isso, não tem como. Eu nunca vi Madre Teresa de Calcutá fazendo palestra contra a guerra, já viram? Não. Antes ela fazia a favor da paz. É diferente. Como é que se faz reforma íntima então, Gesualdo? Como é que eu combato o orgulho? Não dá para combater o orgulho. Não dá, ele cresce, ele reage. Tem vida própria. É desenvolvendo virtudes. Por isso Jesus disse, bem-aventurados os humildes, os mansos, os misericordiosos, os pacificadores. Essas coisas que eu preciso desenvolver em mim. Então, a escuridão em mim vai se desvanecendo, vai acabando, porque sombra não tem poder contra a luz. Não tem poder. Eu sou um copo de água suja do rio Tietê. Copo cheio, claro. Como é que eu transformo esse copo cheio de água suja que sou eu em água limpa? Que é isso que a doutrina espírita me pede. Derramando a água fora? Não, não posso me esvaziar. Então, como é que eu faço? Eu vou colocando água limpa dentro do copo e ele vai transbordando, não é isso? Há de chegar um dia em que esse copo só terá água limpa, vai depender da quantidade de água limpa que eu colocar. A água limpa da virtude. Então, minha gente, se eu sou uma pessoa orgulhosa, deixe ser orgulhoso para lá, não brigue com ele, não. Tente desenvolver gestos de humildade. E o que acontece? O orgulho vai desaparecendo, porque os dois não ocupam a mesma casa. Sombra não ocupa o mesmo lugar da luz. Então, se eu sou uma pessoa irada, eu não vou combater isso, deixe para lá, procure agora desenvolver a mansidão. A ira vai desvanecendo-se, vai acabando-se. É assim que se faz reforma íntima, gente. Desenvolvendo o bem, fazendo o bem. Jesus é o nosso modelo, é ou não é?
Mas o próprio Jesus, eu já disse aqui na divulgação do outro livro, o próprio Jesus nos legou um outro modelo, sabia, Neuza? O próprio Jesus nos legou um outro modelo. Olha só. Nós sabemos que ele é o modelo, mas ele mesmo nos legou um outro, mais fácil de seguir. Já que Jesus é puro e é tão difícil seguir e fazer o que ele fez. Um dia as crianças queriam chegar perto dele e os apóstolos estavam afastando as crianças, não foi? Porque é que ele disse: vinde a mim as criancinhas e não as embaraceis. Quem não conceber o reino dos céus como uma criança dessas, não é digno dele. Olha o que ele disse. Quem não concebeu o reino dos céus como uma criança dessa, não é digno dele. O que Jesus disse? Que a gente precisa ser igual à criança. A criança é o modelo. E a gente tem esse modelo ao nosso redor, na nossa família. Tem ou não tem? Mas a gente não presta atenção na grandeza da criança. Enquanto criança, é claro, que é um espírito milenar que existe ali, a gente sabe disso. Mas enquanto criança, ela pode nos ensinar. Criança não guarda rancor, briga, depois está abraçado com um amiguinho, com um coleguinha, não está? Quer nos ensinar o quê? Que também não devemos guardar rancor. Criança não tem cupidez? Não tem. A gente quer dar presentes caros para elas que a gente ama, mas não precisa. Pode ser um presente simples, se ela gostar, está ótimo para ela. Mas a gente quer dar coisa cara, não precisa, criança é pura. Criança tem uma qualidade espiritual que a gente precisava ter. Ela está chorando. E diante de um novo desafio, o choro se mistura com um sorriso. As lágrimas se misturam com um sorriso, não é? Isso é grandeza espiritual. Todos nós temos uma criança dentro de nós que está adormecida e que a gente não cuida de despertar, porque a correria do dia a dia parece que não deixa. Eu escrevi no primeiro livro, Neuza, conversando sobre a vida: desperte, buscai em ti mesmo a verdade, caminhai pelos trilhos do amor, acendei vossa luz interior e cultivai sempre a humildade. O teu prêmio é a felicidade, tenha méritos para merecer. O caminho é o autoconhecer e andar com o Cristo em sintonia. Procure despertar a cada dia a criança que existe em você. Se liberte dos ressentimentos, pois a mágoa só fere e só maltrata. Fuja sempre de tudo que te mata e libere só bons sentimentos. Dessa forma, nobres sentimentos tomarão conta do seu ser. Você pode e deve combater o orgulho, um flagelo que judia. Procure despertar a cada dia a criança que habita em você. Viva para vencer o homem antigo, velhos hábitos elimine de sua vida e desperte a criança adormecida que permaneceu sempre contigo. Se quiser ter amigo, seja amigo, valorize o ser mais que o ter. Tenha sempre a alegria de viver e viva sempre com o bem em harmonia. Procure despertar a cada dia a criança que dormita em você. A criança que dormita em você. A gente precisa fazer isso. Jesus disse: esvazie-se de você mesmo, negue a si mesmo. O que significa isso? Eu não posso esvaziar o copo de água suja, não é assim que se nega. O copo não pode esvaziar, então eu tenho que negar o que há de ruim em mim, o ego, o egoísmo. Eu preciso negar isso. Isso não é bom. Já ouviram a frase: eu estou massageando o meu ego? Isso não é bom, gente. Isso não é bom. Pode parecer para a psicologia moderna, mas não é bom massagear ego. O ego precisa ser transformado. O ego é bom, mas ele precisa. Ego é personalidade, precisa ser transformado em coisa boa. O amor tem que ser ágape, precisa sair de mim. Não é? Eu preciso vencer a mim mesmo. Jesus disse: quer me seguir? Quer vir após mim? Negue a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Vamos começar pela primeira parte. Queres vir após mim? Negue a si mesmo. Difícil, não? Pegue sua cruz. O que é a cruz? É a vida, os percalços, os problemas que me fazem crescer, que são meus personal trainers. É assim que eu preciso ver a vida. E seguir Jesus. Eu sei que é difícil, mas Ele é o modelo. Ele deixou a receita
que é o Evangelho. Não adianta nada o médico me receitar o medicamento, me dar a receita e eu guardar e não comprar, não é isso? Tem que ir na farmácia e comprar a medicação. Pois a receita do Cristo Jesus, o médico das almas, chama-se Evangelho. Está lá. Não vai fazer nada em mim se estiver lá. Eu preciso comprar. Eu preciso comprar o remédio e tomar. Ou seja, comprar a ideia do Evangelho e tomar. Eu preciso fazer isso. Não é fácil, mas eu preciso fazer isso. É fácil dizer sou cristão, não é? É até bonito. Gandhi falava que gostava muito do cristianismo, só não gostava do comportamento do cristão. Olha o que Gandhi falava. Porque a gente não segue, gente. Modelo não é para ser imitado? É. Guia não é para ser seguido? A gente fala da boca para fora. Não é difícil, não é, Luiz? É muito difícil, gente. Mas a gente precisa, é para isso que nós estamos aqui. Para no dia a dia a gente tentar desenvolver virtudes para o nosso mal que há em nós, ele morrer. Temos exemplos no Evangelho, o maior exemplo de todos é o Paulo. Nossa, grande Paulo. Não é? Não é fácil. Aquele jovem não era dado aos estudos. Mal completou 18 anos, queria a chave do carro do pai para dar uns passeios. O pai disse, não, eu te dou até um carro novo de presente, mas você precisa cortar essas madeixas, esse cabelo comprido que eu não suporto, e se dedicar aos estudos, passar no vestibular, eu te dou um carro de presente. Aí o menino se dedicou aos estudos, estudou e passou no vestibular, olha, mas não queria cortar as madeixas. E como o pai era muito religioso, ele tentou vencê-lo pela Bíblia. Chegou, pai, já passei no vestibular em primeiro lugar. Que bom, filho, e agora, o cabelo vai cortar ou não? Sabe, pai, eu estive pensando, pense comigo, Sansão era um homem santo, não era, pai? Era, e era cabeludo, pai. Davi, pai, que o senhor gosta tanto de Davi, era cabeludo, pai. E Jesus, pai, Jesus também tinha cabelos longos, pai, o que é que o senhor acha? Ele disse, é verdade, mas andavam a pé. Então, todo mundo admira Chico Xavier, não admira? Mas ninguém quer levar a vida que o Chico levou. Ninguém quer. Jesus é o modelo, está muito distante, é um espírito puro. Vamos imitar Chico, então, que foi contemporâneo nosso? Não é? Ou as crianças, como eu disse, que estão ao nosso redor o tempo todo, nos ensinando enquanto crianças. E Paulo, o maior cristão que eu conheço na minha vida, Paulo de Tarso, matador de cristãos, mano, foi com uma tropa para Damasco para prender Ananias e os seus que ali estavam. Caiu do cavalo, literalmente, na entrada da cidade. Jesus apareceu para ele espiritualmente. O que queres, Paulo? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ele fez uma pergunta que todos nós deveríamos fazer. Eu não sei se vocês já fizeram. Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus disse, entre em Damasco e na rua chamada direita, você encontrará a hospedaria de um Simeão, se hospede lá e depois alguém vai te procurar para te dizer o que fazer. E o que Paulo faz? A partir dali, Paulo segue exatamente o que Cristo pediu para ele fazer. E abdicou de uma vida promissora no Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Federal da época. A prosperidade de um homem famoso, ele abdicou. E de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Porque ele seguiu à risca o que Jesus fazia, mandou. A gente precisa fazer isso, gente. Porque é o que vai ficar, esse corpo vai desaparecer, a terra vai comer. O que fica sou eu, espírito. É disso que precisamos cuidar. Paulo aos Romanos, capítulo 7, diz uma frase impressionante. Que miserável homem eu sou, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Olha só que terrível, que dilema. É a reforma íntima difícil. O bem que a gente quer fazer, a gente não tem força para fazer, mas o mal que a gente não quer fazer, acaba fazendo. Mas ele continua. Mas se eu não faço o bem que eu quero,
e só faço o mal que eu não quero, é o pecado que habita em mim que faz. Por isso que a gente precisa se transformar, gente. Não tem outro jeito, não tem. E é para isso que nós estamos aqui. Ele vai vencendo. E lá para os Gálatas, capítulo 5, agora ele fala: já não sou eu mais que vive, é o Cristo que vive em mim. Olha que coisa mais linda, gente. E a última carta que ele escreveu, que não está na sequência, não é na Bíblia, foi a segunda carta a Timóteo. Não foi a dos Hebreus que está na última, não foi essa, foi a segunda carta a Timóteo. Por quê, Gesualdo? Porque ele escreveu a segunda carta ao amigo Timóteo e no outro dia foi decapitado. Então foi a última. E na segunda carta a Timóteo ele fala: combati o bom combate, findei a carreira, guardei a fé. O bom combate é do homem contra ele mesmo, porque o mau combate é do homem contra outro. O bom combate é do homem contra ele mesmo. Doutor Fernandes, ele era um homem muito orgulhoso ao extremo. Desencarnou, bateu na porta do céu e ouviu uma voz lá dentro que perguntou: quem é? Ele disse: é o doutor Ferdinês. Uma voz lá dentro falou: então volte, que aqui não tem lugar para dois não. Ele voltou e foi purgar nas regiões purgatoriais, sofrer muito. Baixou um pouquinho a cabeça, voltou a bater nas portas do céu. E a voz lá dentro perguntou de novo: quem é? Ele disse: é Fernandes. Já não era mais nem doutor. É Fernandes. A voz lá dentro falou: então volte, porque aqui não tem lugar para dois não. Ele voltou, sofreu muito, sofreu. E voltou novamente a bater na porta. E a voz lá dentro perguntou: quem é? Ele disse: é uma pequena parte de ti, Senhor. E a voz lá dentro disse: então entre, porque somos a mesma pessoa. E eu termino agradecendo a Deus de amor e bondade por estarmos aprendendo a cada oportunidade. Também ao Mestre Jesus por esse encontro que foi todo coberto de luz, e que Deus nos abençoe. E abençoe vocês por isso, por esses momentos bons. Que a paz e o amor do Cristo fiquem em nossos corações, para que felizes sejamos nesta vida de labor, e que em nós desenvolvamos a sabedoria e o amor. E que estas duas asas, da sabedoria e do amor, nos faça seres felizes de encontro ao Criador. Obrigado pela atenção, e todos os votos meus é que até o próximo encontro fiquem todos na paz de Deus. Muito obrigado.